Eu, eu estou escrevendo isso, uma grande tensão mental. É que já que nessa noite eu não devia mais existir. Não tinha um centavo. Desde o fim do meu sofrimento de merda que você consigo lá minha vida, eu fico do mais considerável. Eu não consigo mais suportar a tortura. E devo me atirar dessas janelas de solto a direção à rua esquálida ali embaixo. Vou girar. Não pense que por causa de minha escravidão à morfina, não à morfina, não que você seja um fraco, um degenerado. Quando você dessas páginas da biscada, das plessas, você poderá imaginar. Porém, nunca vai perceber completamente. Jesus, é preciso. Ter do completo esquecimento ou a morte. Conto apresenta de H.P. Lovecraft, Dagon. Foi um dos três mais apertos para frequentar o extenso Pacífico que o paquete que o comissário de bordo sou vítima de um navio corsal alemão. A Grande Guerra também no seu início ainda, as forças sânicas de Sul foram afundadas completamente para sua degradação posterior, de modo que nossa embarcação se tornar legítimo prêmio. Quanto nós da tripulação fomos tratados com toda equidade e consideração, devido a nós prisioneiros da navais, ela deverá de fato e disciplina de nos 14. Que 5 dias após ter sido tomado, eu consegui escapar em um pequeno barco com água e sofrimento suficiente para um bom tempo estende. Quando finalmente me tornei à deriva, livre, não tinha a mínima ideia de que me rodeava. Nunca um navegador confidente, eu sempre, certo dia, delunia vagamente pelo sol e as estrelas, no sul do Equador. A longitude eu não sabia. Numa ilha, a linha costeira estava vista. Desenho firme, preconstables dias de flotão, sem direção, debaixo do som, esperando ou algum navio passageiro. É sura girado nas praias de uma terra habitável, mas no navio nem terra apareceu. Oh meu Deus, eu comecei a desesperar. E minha solidão é uma vacilante ondulante interminante ao sul. A mudança aconteceu quando eu dormia. Seus detalhes, tudo mais saber. Já o meu sonho, isso de perturbado e infectado de sono. E era contínuo. Quando finalmente acordei, para me encontrar desligado na metade, uma extensão viscosa de lama negra infernal que se estendia em monótona ondulação sobre a vista e cansava, no qual meu barco estava enterrado cerca de distância. Eu não pudesse muito bem na primeira sensação de surpresa, na transformação tão prodigiosa, inesperada de cenário. Eu estava na realidade mais horrorizado e surpreso que eu sabia se apodrecer, uma característica sinistra que me gelou a terror. A região estava pútrida, de carcaça de peixe de descomposição e outras coisas menos descritíveis que eu vi protuberando desagradável lama de superfície infinita. Eu não devesse de esperar transmitir em meras palavras um horror indescritível que vou habitar, um silêncio absoluto no meio de um mistério. Não existia nada ouvido e nada à vista, salvo uma vasta extensão de lodo preto, com toda a plenitude de quietude e de homogeneidade da paisagem meu primeiro momento nauseante. O sol estava brilhando, um sol que me parecia quase preto em sua crueldade, sem nuvem, como se refletisse e pantanos de sol nos pés. Quando me asterrado, eu direcionei o barco encajado. Eu vi uma teoria que deve explicar a minha situação. Através alguma disputa, uma confusão vulcânica sem precedente, uma parte de fundo do oceânico, descia para a superfície, esse fundo região, durante minutos, havia ficado escondido sobre as profundidades aquáticas de sondagem. Tão grande é a extensão de nova terra que se lavada,
Eu não pude digitar no ruído do oceano, por mais que fosse. Também não havia com que Ave Maria para devorar as coisas mortas. Durante muitas horas, pensando no momento no barco, de lado e proporciona um ponto de sombra. Toda a inclusão se movia em inclusão. Eu recordo o dia, um pouco dessa viscosidade, e pareceu que provavelmente, devido ao espaço de tempo, se podia ser o suficiente para um propósito de viajar. Aquela noite dormir, mas pouco. No dia seguinte, ele observou mesmo contente com muita água, preparação para uma jornada terrestre em busca de um mar desaparecido, de um possível resgate. E até ser amanhã, no solo seco, para caminhar com facilidade. O dor de peixe era liquidador, mas eu estava preocupado demais, coisas mais graves, tão importantes, e tão leve, e quando corajosamente, durante o cochilo de conosco, durante o dia, eu caminhava firmemente em direção ao oeste, eu guiado por um horrível distante que se levava mais alto do que qualquer outra elevação no deserto ondulado. Aquela noite eu acampei. No dia seguinte ainda havia direção a Ideiro. Agora que no deserto que pouca coisa mais perto que a primeira vez que eu vi. Pela quarta noite eu atingi a Páscoa. Acabou sendo mais alto do que parecia da estante. Um balão de poço antecado, uma ferfigem girava. Exausto de imagem, subiram, dormiram na sombra da colina. Não entendo, sendo agitada aquela noite. Passando da curva, estaticamente a sua idade, a lua minguante, muito acima do lado oriental da planície. Fui acordado no sono frio, determinado a não dormir novamente. Eu senti essas coisas havia desperdiçado, era mais transportar novamente. Sono frio, Deus providência, eu nascia para viajar durante o dia. Sempre do sol abraça tu, la jornada eu não me custado menos energia. Na verdade, eu ancora me sentia ancora capaz para realizar a subida que me havia intimidade ao tardecer. Pelas minhas provisões, eu parti para Cristo da elevação. Tinha uma monotonia constante de planície ondulante, era uma fonte de horror vá. Uma face do maioroso maior, quando o castelo culmina de monte, sube para outro lado, para um imensurável fosso desfiladeiro, que dos cessos negros havia seguido suficiente para iluminar. Eu me senti aliviado muito. Sono solo a bordo de um caos sem sondagem de noite eterna, mas meu terror, passado curioso reminiscência de paraíso perdido, exunde do oceano decoroso da estrela. À medida que a luz ameaçou mais alto no céu, e comecei a notar que a costa era tão perpendicular, surgiu imaginar um apoio suavemente fácil, mas disse, a quanto após uma centena de pés. O declive se tornou bastante gradual. Em um período de um impulso, eu não conseguia definir definitivamente a análise. Desci com dificuldades pelas forças. Nenhuma encosta menos significativa mais vasta. Visitado as profundezas tenebrosas, tinha uma luz de onde mais para entrar. De repente, minha atenção foi capturada por um vasto circular em costa oposto que se erguia abruptamente, sem que deixei gardas de minha frente. Eu vi certo veloz, sardemente, sem saios agraciado, lhe crescendo. Que eu só fosse meramente um pedaço gigantesco de rocha, e eu não me assegurasse. Meu cirurgião estava consciente de uma distinta impressão de contorno da poção. Não era onde trabalhou de natureza. Eu não estava mais minucioso de sensação, eu não consigo expressar. Apesar de sua enorme magnitude, e sua poção desmonificada do fundo do mar, eu percebi que o estranho dito era um monolito bem montado, com seu nome maciço havia conhecido antecanato, a duração de criatura e vida se pensante.
paz, muito assustado. Mas mais nessa interpretação do arqueológico, eu examinei meu entorno mais perto. A lua agora perto brilhava estriamente, vividamente acima das escalas altas que cercaram um abismo, revelando o fato de um extenso do corpo d'água corria ali fundo. Se te perdete, sendo destinação, quase lambia os meus pés quando estava no encosto, do outro lado do abismo. A pequena sonda lavava uma base de monolito ciclópico, sobre cuja superfície podia ancora distinguir tantas inscrições, esculturas brutas, escritas num sistema de gráficos desconhecidos para mim. É diferente de tudo que eu havia visto em livros, consistia na sua maior parte símbolos aquáticos realizados, peixe, enguias, polvo, crustáceo, molusco, baleia e coisas assim. Diversas características obviamente se apresentavam. Coisas marinas que ele conhecia o mundo moderno, cuja forma em descomposição foram as entagens de pistola em que mais me cantar, claramente visível através de interveniente por tamanho. Havia uma grande base cuja temática queria provocar em peito. Eu imagino que as coisas então, supostamente ilustrar o homem, a menos o tipo de homem, que a criatura demonstrada como peixe na sala é uma gruta marinha, revelando um santuário em forma de monolito que também parecia um rosto, uma forma ao rosto, falar com detalhe, sua mera recordação aturdia, grotesco ainda em minha imaginação de um bobo de um belo. No meu momento de humano, sucotón, apesar de seus nossos pés palmados, ao lado do seu lábio largo e flácido, o solo saltado e vítreo e outras sensações que sensação ainda menos agradável. Curiosamente, parecia um trecho cincelado, mostrando fora de proporção de fundo. Sobre das criaturas era mostrado um alto de um tábulo de matar uma baleia, um tamanho maior. Eu comentei de um jeito grotesco, estranho tamanho, de um momento tinha apenas Deus se imaginar alguma piscatura primitiva, os marinos, alguma tribo consideraria descendente de onde parecia mutação no meio central de um homem de pele tal. Da neandertal, do nascido, da seja desesperado de um passado além da concepção, mas usado antropólogo. Eu fiquei ali, meditando com calor e curioso reflexo e silencioso de caminhão na minha frente. Tanto avente, eu la vi, com apenas uma leve agitação subida à superfície. A curiosa emergiu das águas escuras, enorme, polifém e repugnante. Ela disparou com um monstro estupendo de pesadelo de monolito, sobre o qual tinha gigantescos braços escamosos, quanto inclinava a cabeça horripilante, predizendo sonhos intimados. Eu pensei, eu enlouqueci, posso enlouqueci. Gemia a sua vítima frenética de um costa de fregaça, minha delirante jornada de trovar boco encalhado, o que me ricordo. Eu creio que eu devo de cantar, ria estranhamente quando não era incapaz de cantar. Eu digo vaga recordação de uma grande tempestade, eu já ando alcançar o barco. Digo que forma. Eu só que ouvi os tronos dos outros ouvidos que a natureza expressa quantiamente quando está sobre o humor e sobre mais sofá. Quando saía da estrela, eu estava no hospital de São Francisco, levado por um capitão de um navio americano que recolhia a meu barco de oceano. Em meu delírio, eu falei muito, mas descobri que minhas palavras recebiam pouca atenção. Certamente, de terra do Pacífico, Salvador não sabia nada a respeito. Eu mesmo
Eu insisti em algo que sabia que não podiam acreditar. Procurei então um famoso geólogo. Io diverti com as perguntas curiosas da antiga linda filha estila di Dagon e Deus Peixe. Eu perseguindo que era um racionalista e me guiava. Eu não pressionei mais com seus... Durante a noite, especialmente quando a luz está muito corpo e menguante, que eu vi a coisa. Do amor filho, mas a droga me apenas um alívio temporário e me arrastou das suas garras com escravos de esperança, sendo agora pretendo acabar com tudo. Tendo escrito um relato completo para informação, onde nós nem semelhantes. Muitas vezes me pergunto se tudo não teria passado, pura fantasmagoria, fantasia freguida, quanto jazia, castigado pelo sol e delirante, aquele barco sem cobertura, depois de minha fuga de um navio alemão. Eu me pergunto, sempre me vão na tensão laborosa e exposta, eu não consigo pensar numa profunda sem estremecer das coisas inomináveis que por necessário momento está arrastando, espojando o seto viscoso, adorando os antigos ídolos de pedra, cesarando seu povo detestável e semelhante, e no veliscos marinos de granito encharcado. Eu sonho que um dia, junto bagalhou, para gastar-lhe fundo com suas garras, se humanecer de uma humanidade debilitada, exaurida pela guerra. O dia em que a terra devia afundar, e o fundo negro do oceano, erguer-se, no meio de um pandemônio universal. O fim está próximo. O sorrido à porta, com seu imenso corpo escorregar, se houvesse cerrando, e na audácia me encontrar. Deus, aquela mão, aquela janela, la janela,